Vamos então à próxima pergunta. A próxima pergunta é: como se desenvolve o trabalho de capelania? O trabalho de capelania se desenvolve de uma forma sistematizada, através de 3 partes. Quais seriam essas partes? Primeiro, os fundamentos, os ambientes e os procedimentos utilizados. Quais são esses fundamentos? A base do trabalho do capelão é a ética, é o aconselhamento e é a assistência. Ética, porque tudo que é conversado numa capelania morre na capelania. Não pode haver propagação daquilo que foi conversado junto ao assistido. Mesmo uma confissão de morte, mesmo uma confissão a mais terrível possível, o capelão tem que guardar com ele aquilo que foi conversado durante o aconselhamento. E esse aconselhamento, que faz parte dos fundamentos, tem que ser à luz da palavra de Deus. Então todo aconselhamento tem que ser embasado na palavra de Deus. Por isso que o capelão ele precisa se aprofundar em conhecimento para poder ter o que dar, para poder ter o que doar, para ter como assistir uma pessoa que está necessitada. E a questão dessa assistência, ela vai se dar muitas vezes. Só a palavra de Deus não basta. Muitas vezes você está diante de um caso, por exemplo, que envolve uma criança. Então, no seu aconselhamento, você precisa ter um conhecimento, além de usar a palavra de Deus, você vai também passar uma orientação que a pessoa precisa recorrer, por exemplo, a um conselho tutelar, a uma assistência social. Muitas vezes, durante a assistência, por uma questão ética, só a palavra em si não basta. Às vezes a pessoa vai precisar de um apoio psicológico e às vezes até psiquiatra. Então você precisa dar toda essa orientação. Então vamos para o segundo ponto, os ambientes onde você pode desenvolver a capelania. Então você pode desenvolver num presídio. Qual a situação de um preso? Qual o sentimento do preso? Aquela pessoa que foi cerceada da liberdade, sem entrar na questão que é um criminoso, ele fez, aconteceu. O capelão não é um juiz, ele não está lá para julgar, ele está lá para levar a palavra de Deus, a palavra que cura, liberta, transforma, causa arrependimento. É esse o objetivo do capelão. Muitas vezes a pessoa está lá presa e ela está com sentimento de revolta, de vingança. Quando eu sair eu vou fazer, vou acontecer. Então, olha só a tranquilidade que o capelão precisa passar para essa pessoa, sem fazer discriminação, sem querer saber qual foi o crime que ele cometeu. Não importa. O que importa é que essa vida precisa ser transformada, e ser transformada através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. É por isso que durante o trabalho do capelão, até uma questão ética do capelão, não querer ficar falando de placa de igreja, querer levar essa pessoa amanhã depois para a sua igreja. Você vai semear a palavra de Deus como aconselhamento, para fortalecer essa pessoa que está lá batida, que está com um sentimento negativo, reverter esse processo, e é o Espírito Santo que vai dar continuidade naquele trabalho que você iniciou. Tá? Então, é assim que funciona. Procedimentos. Quando a gente fala de procedimentos, já que eu peguei o exemplo do presídio, a postura que você deve adotar em relação ao preso, em relação aos policiais da unidade prisional,
a todo o corpo funcional, em relação aos familiares desse preso. Então, todo esse procedimento, o capelão ele aprende. No meu caso, eu faço a capelania policial. Inclusive, atuo na própria base onde eu trabalho, um grupo de operações especiais. Então, são homens que vão para operações que eles não sabem o que vão encontrar pela frente, e muitas vezes o ser humano ele é dotado de medo. O medo faz parte do ser humano. O medo é um sentimento intrínseco, está dentro da pessoa. Então, quando a gente fala de coragem, que é um dos nossos lemas, por exemplo, é união, respeito e coragem. A coragem é você dominar sobre o medo, porque o medo excessivo ele é paralisante. Então, o segredo é você dominar. E o capelão, quando ele vai desenvolver a capelania de que forma? Pode ser através de atividades, como pode ser através do serviço religioso, né? E a partir daí que acontecem os aconselhamentos, é o que acontece no meu trabalho. Eu entro com o serviço religioso, então, não no sentido de levar placa nem nada, mas levar a palavra de Deus. Então, nós cantamos louvores, nós levamos uma palavra de fortalecimento, né? E a partir dessa palavra que o Espírito Santo dirige esse trabalho, essa reunião, as pessoas que são tocadas, depois elas me chamam no particular. Mano Sérgio, eu posso conversar com você? Porque as pessoas no coletivo têm uma postura, no individual já é uma postura totalmente diferente. As pessoas elas conseguem revelar aquilo que está afligindo, aquilo que está doendo, né? Muitas vezes é um filho que, imagine, um policial que de repente tem um filho que busca o caminho das drogas, o caminho errado do crime, e o pai é policial. Como fica uma situação dessa? Questão de separação, questão do endividamento e tantas outras questões que acontecem na vida, né? Então, a capelania ela se desenvolve nesses pilares, no caso, que nós chamamos de fundamentos, no caso, ambientes e procedimentos, tá? E dessa forma, então, que acontecem os aconselhamentos à luz da palavra de Deus. Eu espero ter esclarecido esse ponto do desenvolvimento da capelania. Vamos agora para a próxima questão.